No esporte, isso não existe. É um negócio impressionante. Deixa eu ver com o Vaguinha. Vaguinha, a gente viu que o Gabriel Magalhães consegue fazer enfrentamento, inclusive físico, na porrada, no chute, no empurrão, etc., no Haaland, que é o grande jogador. E eu te confesso que eu achei que o Brasil ficou mais favorito ainda depois daquilo que eu vi. O Gabriel Magalhães, ele Vaguinha, é muito bom zagueiro. Quem tá em vídeo, Vaguinha, quem tá em vídeo neste momento tá falando que o técnico está ali, Solbakken, em norueguês. Quando ele falar inglês, a gente tenta trazer aqui e traduzir. Bom, então eu sigo para dar minha opinião sobre o Gabriel Magalhães, que eu acho muito bom zagueiro, muito forte fisicamente, bom na recuperação, tem boa saída com a perna esquerda, bom cruzamento, mas é circunstância de jogo, né? Quando ele enfrentou várias vezes o Haaland, ele levou a melhor em alguns jogos, ele levou a pior em outros jogos, né, em enfrentamento. A Noruega tem dois jogadores de muita força lá na frente. Hoje pela manhã eu vi vários lances do Sorloth, né, que é centroavante do Atlético de Madrid, foi artilheiro, e ele foi artilheiro do Campeonato Espanhol pelo Villarreal. Tá falando de força, né? Os jogadores de força. Jogadores de força que vão preocupar os dois são habilidade pura, que vão preocupar os zagueiros do Brasil. É cabeceio puro, vai. E o Gabriel é um jogador que vai para o enfrentamento. O Marquinhos já é um cara que precisa de mais espaço para fazer recuperação, um cara que vai mais na sobra. O Brasil não enfrentou no ciclo. Na Copa do Mundo nem se fala, mas nem no ciclo, uma seleção que terá dois jogadores assim tão fortes. Na verdade, o Marquinhos são dois extremos. Ou bem, ele antevê a jogada e antecipa o Haaland, ou ele tem que ficar na sobra do combate do Gabriel, porque no corpo não tem para saída, não tem termo de comparação. Hoje pela manhã no Segue o Fio, eu cogitei a possibilidade do Fabinho entrar no time. No lugar do Casemiro? Para aumentar, não. Eu acho que no lugar do Paquetá. Mas depois a gente continuou o debate, a discussão. Eu acho que não para começo de jogo, tá? Também Por quê? Porque a Noruega não vai ficar com a bola. Então o Brasil vai ficar com a bola. Não ficou nem com a Costa do Marfim, não vai ficar com o Brasil. Tem razão. Serão raros os momentos que a Noruega terá de ameaça com jogada construída. A Noruega vai ameaçar o Brasil na bola parada. E foi aí, Maurício, que eu pensei no Fabinho no jogo. O Fabinho vai ser muito importante em um determinado momento do jogo. Para começar, Brasil com a vantagem. Com o Brasil, para começar o jogo, eu acho que ele vai manter a estrutura de time, ele não vai mexer. Sim. Ele precisa ter um cara do lado esquerdo do tripé que saiba jogar futebol. Se ele bota o Fabinho ali, o Fabinho vai entregar muito mais marcação, reforço na bola aérea do que uma proposta de jogo. Como o Brasil vai ter a bola, vai ter que ter um cara que saiba jogar ali. Então eu acho que é Danilo ou até o Martinelli para começar o jogo ali. E depois sim, aí quando o jogo estiver favorável para o Brasil, os caras vão jogar bola para nós parece óbvio, né? Para dentro da área, Pedro. E aí eu acho que o Fabinho vai ser importante. Para nós parece óbvio assim que o Danilo Santos ele entregaria as mesmas características mais parecidas, né, Maurício, para manter o tripé ali e deixar o Vini na frente que o Paquetá. Só que, curiosamente, o Danilo, ele foi mais pro fim da fila aqui nos Estados Unidos, nos jogos. Ele demora a entrar... E quando entra, não entra de terceiro, entra de segundo. Exatamente, né? Então, eu não sei se o que o Martinelli fez no jogo com o Japão, que eu acho que é num contexto muito específico e perigoso, ele atacou e ele marcou. Mas desde o começo... eu acho perigoso, mas eu tô me convencendo que o Ancelotti de fato está pensando você tá falando de duas coisas. Em Martinelli ali na função por dentro. O que nós pensamos, e a gente talvez faça unanimidade, eu não sei o Guerrinha lá se é na mesma levada, de que a melhor alternativa para equilibrar o time era o Danilo Santos. Mas com a cabeça do que o Ancelotti tem feito, não é o que parece que ele fará no domingo. E sim Martinelli com o Matheus Cunha ficando o tempo inteiro fazendo aquele trânsito por dentro, mas ele não iria de Danilo Santos com a cabeça do Ancelotti pela amostragem dele na Copa. Mas também no jogo que teve a lesão do jogador... Paquetá. Não, do Rafinha? Do Vaguinha. Rafinha. Rafinha. Sim. É que tem Vaguinha. Sim, a gente imaginava o Luiz Henrique entrou Ryan. Claro, exatamente. Isso, o que eu menos esperava é o jogador que entrou. Mas aí, Maurício, eu não entendi o teu raciocínio. Para mim... para manter a mesma estrutura de time, a mesma preocupação que ele tem defensiva, o jogador para jogar no lugar do Paquetá é o Danilo, e não o Martinelli. Para mim também, mas pro Ancelotti o Danilo tem sido segundo, não terceiro. O Danilo tem entrado de segundo, não de terceiro. E o que ele faz cada vez que ele mexe no time é a entrada de um meio para frente que ele adapta ao meio campo. Mas eu acho assim, que o Brasil joga com o Casemiro. Sim. O Bruno Guimarães de um lado e o Paquetá de outro. Isso. E o Matheus Cunha, o cara da esquerda aqui é como se fosse um segundo também.
O Danilo não vai entrar do meio para frente, ele vai entrar para sustentar esse tripé de volantes. Ele nunca substituiu o Paquetá. Quando ele entrou de segundo. O Paquetá continuou no time, às vezes que ele foi utilizado até aqui. Mas a gente não está discordando, eu quero o Danilo no time principal. Eu não sei se o Ancelotti prioriza essa O que eu acho curioso é assim, o Brasil joga com esse tripé de meio campo, pô, a gente vê no jogo assim, vê bem certinho, que é bem losango mesmo, é o Casimiro de primeiro, aí tem o Bruno Guimarães do lado, Paquetá do lado esquerdo e o Matheus Cunha que fica de dublê de meia, com o Ryan e o Vini Júnior lá na frente, na hora de marcar 2 linhas de 4 e tal. Mas o Ancelotti, para mim isso é surpresa, ele tá vendo, Maurício, o Martinelli como um cara que pode fazer essa função do losango de meio campo ali do lado esquerdo, indo e voltando. Ele é o Ancelotti, né? Eu tenho 2 perguntas e eu vou fazer pro Guerrinha, que o Guerrinha é um cara que entende muito de bola. Boa. Vocês também, né? Mas o Guerrinha entende muito mais que a gente. Guerrinha, primeiro, tudo que eu ouço dizer que não dá para deixar a bola chegar no Haaland. Ponto. Segundo, se chegar, como fazer? Como não deixar a bola chegar nele e se chegar o que fazer? Me responde aí, Guerrinha. O Haaland tem uma coisa, é o jogador que tu tem que ter sobra com ele. Isso que vocês estão falando do Marquinhos aí se adapta perfeitamente. O Gabriel dá o combate e tem que ter a sobra que é o Marquinhos. Não, mas eles têm outro centroavante lá, bom, tudo bem. Aí então os 2 volantes têm que ajudar a marcar. Tem que ajudar a marcar o outro centroavante, não o Haaland. O terminal é o Haaland. Então tem que ter um marcador em cima, que não dê espaço, que procure fazer a bola não chegar nele. E o segundo que é uma sobra, que é um jogador que não vai para o combate, mas que vai entrar na hora de dividir, vai ter que ir embora, vai ter que ir para o jogo. E o Brasil vai ter que marcar muito de perto o Odegaard, que é o cara de habilidade, que é inteligente, ele se desloca, porque ele que vai acabar metendo essa bola. Mas para isso aí que o Guerrinha descreveu, a Noruega faz muito isso, né? No momento que ela recupera a bola no seu campo de defesa, ela não trata muito, ela pode colocar uma bola direta lá pro Nusa e pro Haaland. Por isso o papel dos laterais ele vai ser fundamental. Os laterais é que vão ter que fazer essa função de cobertura. Tem uma outra coisa que a gente precisa lembrar, né? A Noruega vai ter que marcar, né? Porque não vai deixar o Brasil jogar, né? Claro. Não, primeiro, eu acho que o Brasil tem totais condições de dominar o jogo. O que é dominar o jogo? Que ficar com uma bola mais controlar o jogo. O Brasil tem mais time, tem melhores jogadores e vai fazer isso. Então eu acho que a preocupação do Ancelotti em se defender, ela vai até ali, porque ele sabe que o estilo de jogo do adversário é de deixar a bola vai deixar a bola com o Brasil, né? Então, claro, a Noruega tem que marcar, e a Noruega não tem bons defensores, né? Tem jogadores que jogaram no Torino. Jogam, o lateral direito, Peterson joga no Torino. Que jogam no Torino e jogaram junto com o Maripan, que é zagueiro do Inter, né? A Noruega tomou gol em todos os jogos, eu nem tô contando o jogo com a França, que a Noruega jogou mesmo para perder, quando tirou 9 titulares de 11 e tomou 4, ela sabia que estava destinado para esse caminho. Mas os jogos anteriores e o de depois, ela toma gol por cima e por baixo. Também por isso que ela gosta mais de não ter a bola, porque ela precisa defender com muita gente, porque ela não defende bem. A Noruega não defende bem. E toma gol todos os jogos. CCD, tem otimismo para enfrentar esse tal de Noruega. Eu acho... 7-0, né, Cezinha? 7-0. Hoje estamos confiantes. 7 não. Quem é a Noruega? É jogo para 3-0, 3-1, 3-1 talvez. 3-0. É isso aí. É jogo para 2-1 assim, legal. Não, eu acho que o Brasil sofre menos contra a Noruega do que sofreu contra o Japão. Essa é uma discordância minha. Japão tem duas características do jogo, Maurício. Uhum. Primeiro, o Japão tem historicamente é um time que corre bastante e se posiciona mais rápido do que a Noruega. Se recompõe mais rápido. Segundo, o fator clima. Lá nós tivemos um estádio a 20 fechado e climatizado, que todo mundo pôde jogar na intensidade necessária. Serão 31. Aqui, se tudo correr bem, sensação térmica 35. Tá? O que isso indica? Quando tu tem muito calor, essas equipes que precisam do físico para jogar, elas diminuem a sua capacidade. Então o time mais habilidoso, o time que tem melhores jogadores, o time que consegue ter mais tempo com a bola, neste contexto,
ele leva vantagem. Eu não desgosto do seu argumento, que é muito bem defendido. Eu só acredito, para esgrimir com você, com o seu próprio argumento anterior, que para mim ele é muito bom. Vocês estão usando já muitos meus argumentos contra mim. Mas é uma espécie de antídoto ao seu talento. Não é César, bom isso, futebol é jogador. Noruega tem melhores jogadores que o Japão. Logo, a dificuldade que ela vai nos impor é maior do que o Japão nos infligiu. Ao contrário de 98, quando o Brasil perdeu para a Noruega, e tinha um centroavante, que é o antecessor do Haaland, que era o Thor André Flo, fez 2 gols contra o Brasil naquele jogo. Era um bom centroavante, jogou no Chelsea, o cara era bom, fez um gol no Júnior Baiano, um cortezinho de futsal, assim, golaço no Tafarel. Aquela seleção era uma seleção de força, só que agora, o CCD, eu discordo, não é discordar, mas eu faço um asterisco. Não é exatamente um time de força, é um time que tem bola. Tem mais jogadores que podem jogar do meio para frente. É de força também, todo mundo tem 1,90 m. Não, na Noruega tudo é de força, né? Os caras são viking. Fala, Léo. O Ståle Solbakken, muito simpático, muito agradável, brincando, disse que sim, o tema de calor preocupa. Perguntei para ele sobre a alta temperatura, se é uma vantagem para o Brasil e para a Noruega. Ele disse, olha, a gente tem uma questão que a gente vem treinando num outro ambiente, né? A gente vem de um outro ambiente, mas vai estar para os dois, vai ser muito desgastante. Brincou, disse que pode jogar contra o Brasil até num 7-3-0. 7 na defesa, 3 no meio e ninguém no ataque. Mentira isso, porque o Haaland não vai voltar para marcar. E disse também que o Brasil é favorito, mas é um jogo muito difícil. Assim, claro que o Brasil é favorito, mas o jogo é duro para os dois, é um jogo difícil para os dois. Ele estava em campo em 98, tá? Hoje ele é o técnico da seleção principal e o Thor André Flo é o técnico da seleção sub-16, fazem parte de todo esse projeto da Noruega. E ele disse que sim, que é possível repetir, que vai ser difícil, que vai ser um jogo duro para a Noruega, mas que sim, que é possível repetir aquele resultado de 98, lembrando que a Noruega é a seleção que nunca perdeu para o Brasil. Claro, né? Jogaram acho que 3 ou 4 vezes, não mais do que isso, mas muito simpático, muito afável, né? E dando a dimensão do que é esse jogo para a Noruega. A gente tinha muito jornalista aqui, primeiro foi para os noruegueses, e aí ele falou apenas em norueguês. Eu não tenho o meu norueguês ainda muito forte, tá? Não estou conseguindo entender tudo que ele falou. Tu não tens? Não, o que tu veio fazer aqui na Copa do Mundo, Léo? Mas o que esse rapaz vai fazer na Copa do Mundo se não sabe falar norueguês, Maurício? Aí é difícil. Aí você fica, como diria o César, você fica meio sem argumento para esse. Amanhã pega o avião, tu tá de volta. Vai para Oslo estudar, vai fazer um intercâmbio em Oslo. Ou vai para o Polo Norte, né? Fica lá no Polo Norte lá. Mas, enfim, depois ele atendeu os jornalistas estrangeiros em inglês e aí trouxemos esse resumo. Claro que durante a programação a gente agora vai pegar a gravação, decupar direitinho, trazer mais elementos, mas em linhas gerais, o simpático Ståle Solbakken, né, embaixo de uma tenda vermelha aqui, colocaram umas tendas, inclusive para nós foi pedido, quando a gente chegou aqui, a seleção brasileira está usando isso também, tá? Termina o treino, os jogadores colocam um colete, que é um colete com gelo, em resumo, assim, tá? Para baixar a temperatura do corpo. Então eles pediram que a gente não se alongasse com os jogadores, porque os jogadores que virão estarão usando esses coletes.